Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu superei aqueles 5 itens, 5 erros que as pessoas mais cometem ao iniciarem na espiritualidade. Nós tratamos sobre isso num vídeo recente e os 5 itens foram: achar que há algum erro, achar que o caminho espiritual é fazer técnicas avançadas de meditação, que precisamos seguir uma religião, fixar nossas buscas nos fenômenos e negligenciar a matéria. Então nós vamos ver no Hélio Responde de hoje como eu superei cada um deles e quem me ajudou a superar estes itens. O primeiro dos erros comuns, como nós comentamos, foi achar que há algum erro dentro do caminho da espiritualidade. E faço aqui um paralelo muito importante e interessante, porque o que mais me auxiliou na superação deste obstáculo foi o estudo e as reflexões sobre as leis espirituais, as leis universais e a validação disso tudo com a meditação. E pegando esse gancho aqui, eu não posso deixar de recomendar para vocês mais uma vez As Leis Espirituais, um livro do Vincent Guillain, que está disponível no link aqui embaixo de forma gratuita para você baixar e ler, ou também para você ouvir em audiobook. Confesso que está me acompanhando nos carros, no carro, né? No audiobook, que está sendo maravilhosa companhia no meu trajeto pela cidade. Então, por que eu digo que os estudos e as reflexões sobre as leis me auxiliaram a superar essa questão? Porque justamente uma das leis fala que tudo está certo, que todos nós estamos conectados e que todos os caminhos são caminhos porque as pessoas são as leis. E no Vincent Guillain ali ele vai dizer de uma forma diferente isso também, que vale muito a pena nós conferirmos. Mas claro, isso não é o suficiente. Às vezes nós tomarmos os conhecimentos dessas leis. É preciso que a gente compreenda, que a gente valide. Por isso que eu falei que foi necessário a validação com a meditação. Às vezes nós escutamos algo e aquilo ali fica muito superficial, mas quando eu trago para o meu interior, eu reflito, eu experiencio isso na meditação, ah, aí tudo muda de patamar, as coisas criam outro significado, nós ressignificamos isso e esta foi uma das formas, ou melhor, foi a forma que eu consegui superar esta ilusão de separatividade, que consequentemente fazia com que eu botasse muitos julgamentos nas pessoas. É claro que hoje em dia a mente ainda continua a julgar, mas eu não tenho mais tanto essa identificação. A compreensão das dinâmicas espirituais e com a validação interior me ajudaram muito a superar este primeiro grande equívoco, eu diria. Um outro item que nós citamos foi a busca pela espiritualidade fixada demasiadamente nos fenômenos, sejam eles físicos, suprafísicos ou espirituais. E deste ponto aqui, eu cito que Gasparetto, Luiz Gasparetto, que já faleceu, contribuiu bastante para que eu superasse esse obstáculo, esse degrau. E não só ele como pessoa, mas também todos aqueles amigos espirituais que ele psicofonava, como o próprio Kalunga ou Tibrias, que já apareceram algumas vezes aqui no canal também. E por que eu estive muito presente nesta questão de busca pelos fenômenos? Porque, nós vamos falar mais adiante também, eu por um período fiquei muito imerso nas práticas espirituais e naturalmente isso desabrochava uma percepção um pouco mais aguçada. E quando eu comecei a perceber e ter todo esse tipo de experiência, eu fiquei quase como fissurado por isso. Então, eu ia apenas em busca disso, olhava muito para isso e comecei a olhar outras pessoas que faziam trabalhos com a mediunidade também, e uma delas que estava, notadamente até na mídia, era o Gasparetto. E ele me auxiliou muito com a seguinte questão: a perceber que a maior espiritualidade, e até mesmo nos dizeres do Kalunga, não está essencialmente nos fenômenos, mas está no tratamento que nós damos às pessoas, está na nossa conduta ao longo da vida, e essa foi, ou melhor, esse foi o maior ensinamento que eu tive com Gasparetto. Ele me ensinou a olhar o
o lado da espiritualidade não apenas nos fenômenos, mas na vida ao todo e nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. E isso trouxe uma virada de chave para mim muito importante, coisa que mudou a forma como eu encarava e lidava com a espiritualidade. Hoje eu lido de uma forma muito diferente do que era lá alguns anos atrás, para ser mais preciso, 6 anos atrás, quando eu estava mais fissurado nessas buscas mediúnicas. E ele foi para mim uma das primeiras referências, porque era a que nós mais conhecíamos, ou que pelo menos eu mais conhecia, e que trabalhava com os fenômenos abertamente de psicofonia, de psicopictografia e tantos outros que ele fazia, como até mesmo as, hã, caligrafias não, as psico fugiu agora a palavra. Psicografias, psicografias, ora caligrafias. Terceiro dos itens é sobre que nós precisamos seguir uma religião. E isso para mim foi muito natural, na verdade, porque desde sempre eu fui muito eclético nas minhas buscas espirituais e trabalhei muito com um sincretismo. Isso para mim foi bastante natural, até porque as minhas primeiras bases e buscas, além desse trabalho mediúnico, foram as filosofias e religiões de matrizes xamânicas, e elas são muito abertas, elas são muito holísticas, que trabalham com o todo. Então, isso foi natural para mim, não tive um grande obstáculo de superar isso, mas aprendi também com outros mestres, algo referente sobre isso, né. O próprio Jesus diz que todos os caminhos levam ao Pai, então todas as religiões elas têm a sua verdade e podem nos levar ao ápice, que é o amor, que é a Deus. Osho também, que era quem eu lia bastante, falava que as religiões podiam muitas vezes nos trazer mais prejuízos do que benefícios, e ele contribuiu para mim também no sentido de superar este item. Mas nunca fui muito apegado às religiões, embora estude algumas delas com mais profundidade, outras com menos, por conta do meu ecletismo, mas essa para mim foi mais fácil. Talvez não seja para você, mas cada um tem o seu caminho. Um outro item que nós temos até como comprovar em imagens aqui no canal é de achar que o caminho espiritual é fazer técnicas avançadas de meditação. E por que que eu digo que nós temos como comprovar? Porque lembro de um vídeo, eu acho que é fazendo tai chi na UFSM, e aquilo ali era uma ilustração de algo que eu fazia há mais ou menos uns 6 anos atrás também, enquanto ia para a escola, eu não ia para a escola, e não recomendo as pessoas fazerem isso, mas eu ia sempre para os bosques, para as matas, fazer técnicas avançadas de pranayamas, entoações mântricas específicas, meditação, bastante tempo e outras técnicas que nós provavelmente acho que nunca passamos aqui, justamente por uma questão de responsabilidade e por serem mais profundas mesmos, e isso eu fiz por bastante tempo. E essa talvez tenha sido a mais difícil de eu superar. Mas eu percebi com o tempo que aquelas fugas do meu dia a dia, de, por exemplo, ir para a escola e ir para o bosque fazer todas as práticas, ali que eu comecei também a ter algumas percepções de campos áuricos, treinava bastante isso, isso começou a trazer muitas desarmonias e conflitos para minha vida. Claro que no que diz respeito à experiência de percepções extrafísicas, isso foi muito bom, mas no seio familiar, na minha relação com o mundo, eu estava me afastando, eu estava entrando em desarmonia, às vezes, com a minha família. E isso eu percebi que estava gerando uma desarmonia e que eu não estava muito no caminho adequado. Quando eu virei essa chave, percebi que o caminho da espiritualidade estava mais em me harmonizar com tudo isso, como nós comentamos no Elo Responde passado, a partir da visão natural da espiritualidade no mundo, aí eu desliguei um pouco desse modo mais eremita e voltei a me encaixar mais no que a vida ao meu redor estava me pedindo, e não tanto numa busca até mesmo egóica, de me afastar de tudo e buscar práticas e técnicas mais avançadas, e eu comecei a focar nesse outro lado. Então foi dessa forma, com essa percepção, que eu superei esta questão, de não ir mais para o mato e ficar em casa, fazer minhas práticas em casa e lidar com as pessoas de uma forma mais amorosa possível, embora ainda nós tenhamos, sempre vamos ter no relacionamento, nas convivências, alguns atritos, mas de uma forma melhor. E isso me ajudou muito, foi o que fez eu superar este obstáculo. E o quinto e último passo, mas não menos importante, é a negligência da matéria. Como eu comentei, uma das minhas buscas de estudo
sempre foi as religiões e filosofias xamânicas. Dentro do taoísmo e depois no budismo também, aqui Siddhartha Gautama me ajudou muito e os sutras budistas também, eu encontrei ali, em algum momento, o trabalho da cortesia. E vinculado também com a visão natural de mundo, de que Deus está em tudo, eu comecei a olhar para a matéria de uma forma um pouco mais carinhosa e percebi que eu precisava dar uma atenção mais especial aos objetos, ao meu corpo, à minha alimentação e ao meu relacionamento com o mundo. Isso trouxe a ideia de que eu não precisava mais me afastar e negligenciar muito a matéria. Isso foi uma questão que me auxiliou nesse ponto. Mas, novamente, o estudo das leis espirituais, que eu volto a falar do livro que está aqui embaixo para vocês, me ajudou bastante, porque nós estamos aqui para evoluir e para nos transformar e transformar o mundo de uma forma melhor também. Então isso trouxe outra percepção, mas a principal eu vou falar para vocês agora, que foi a compreensão e o estudo do que a Índia vai chamar do Purusharthas. Os Purusharthas são os 4 caminhos dos seres humanos na vida: Artha, Kama, Moksha e Dharma. Até a gente pode falar sobre isso num próximo vídeo, mas a compreensão desses 4 elementos me ajudou muito a olhar para a vida na matéria de uma forma mais íntegra e não tão de fugir. E também, naturalmente, as necessidades materiais, né, que nós vamos crescendo, nós vamos tendo. Então, se eu tenho a necessidade de ter algo para, inclusive, fazer o meu caminho dar certo, trilhar mais fortemente o meu Dharma, eu vou precisar me dedicar à matéria para que eu tenha condições de fazer tudo isso. Então, quanto mais nós damos para a vida, mais a vida nos dá e tudo fica mais fácil. E um último ponto que me ajudou também a superar este item é a necessidade de ter mais empatia e menos egoísmo. Negligenciando a parte material, até mesmo com o item anterior que eu falei, de me recluir nos bosques, eu estava, de certa forma, sendo egoísta, né? E não olhando para a necessidade das pessoas à minha volta. Então, quando eu comecei a olhar um pouco mais para as pessoas ao meu redor, eu deixei de ser menos egoísta, fui um pouco mais empático e passei a olhar para o que elas estavam me solicitando aqui na matéria, que às vezes era só a presença e eu egoisticamente estava me afastando. Claro que essa é uma questão relativa ao meu caminho. Sei que tem muitas vezes que realmente as pessoas nos exigem algumas coisas e nós não precisamos atuar com o que elas com o que elas nos pedem. Não precisamos corresponder às expectativas, mas eu estou falando no meu caso específico. E eu citei aqui no vídeo Siddhartha Gautama, citei o Gasparetto, citei o Osho, mas todos estes, mas principalmente eu acho que o Gasparetto me auxiliou a superar todos estes itens, não só pelos seus livros, mas pelo trabalho que a gente via dele também, que eu via dele, e aquilo ali me inspirava a ser uma pessoa melhor e a superar todos esses desafios. E ele realmente talvez nem saiba. Não, ele acha que ele tem a dimensão sim. Não, com certeza o Gasparetto tem essa dimensão hoje do local que ele está, que ele contribuiu para o crescimento de muita gente, para mim não foi diferente, até acredito que para você também, ele, o Tiberias, como falei, e o Kalunga, que era quem o Gasparetto psicofonava e trazia as mensagens nos livros, me auxiliaram bastante e ainda auxiliam. Tenho alguns livros do Kalunga aqui que periodicamente trago e tiro aquelas mensagens maravilhosas que só o Kalunga sabe trazer a partir do Gasparetto e eu agradeço muito a ele. E eu espero que estas reflexões possam te ajudar também a você a superar estes 5 itens ou todos os outros desafios que possam aparecer na sua caminhada, na sua jornada e na sua vida. E antes de nós nos despedirmos, eu peço para que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas dicas, de certa forma, e também deixe as suas perguntas para que nós conversemos sobre outros temas no Hélio Responde que vem e deixe também as suas contribuições. E me diga, mais uma vez, estou pedindo 4 coisas nos comentários, né? Mas me diga o que você está achando do livro do Vicente Guilhem, porque eu estou gostando bastante. E assim nós criamos essa comunidade aqui nos comentários que emana mais luz para as pessoas. Então eu agradeço muito as vossas companhias. Deixe o like no vídeo, isso nos auxilia, e se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.